quero abraçar a tua vontade. É Deus quem me ajuda, é o Senhor quem defende a minha vida. Senhor, de todo o coração, hei de vos oferecer o sacrifício e dar graças ao vosso nome, porque sois bom. Salmo 53, 6 e 8. Queridos irmãos e irmãs, 16º domingo do tempo comum. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos para a reflexão deste dia, acompanhar o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Está no capítulo 13, versículos 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus mais uma vez vem e fala em parábolas. Parábola é uma palavra que vem do latim, que quer dizer palavra. Comparações que ilustram os aspectos de vida, e isto Jesus fez com muita maestria. Hoje o Evangelho cita que Deus vem com aquela boa semente que é semeada. Jesus fala aos discípulos e à multidão. O tema central é o reino de Deus.
o exemplo do joio no meio do trigo. Para nós é comum, tem um aspecto até proverbial para dizer que sempre tem alguém ou algo pronto para atrapalhar o crescimento, para se fazer presente de forma diferente em nosso meio, para agir de forma contrária aos nossos princípios, aos nossos valores. Sempre, mas sempre o mal quer se fazer presente. Aparece duvidosamente, alguém vem e o semeia. Portanto, meus irmãos e irmãs, cabe a nós, de modo muito sensato, identificar e cortar este mal pela raiz, no tempo certo. O mal se aproveita sempre do descanso, do descuido e da nossa falta de atenção para se fazer presente. Portanto, possamos ficar atentos. Meus irmãos, meus cristãos, o joio, ele não nos pertence. Não podemos fazer parte e conviver com ele. Deve ser, como diz aqui no Evangelho, queimado. Peçamos, pois, ao Deus Altíssimo que nos dê a sabedoria, a paciência necessária para saber compreender e dispersar, jogar fora o joio que esteja ao nosso redor. Possamos ser luz, possamos semear a boa semente. Jesus, que apresenta esta parábola do joio e do trigo, num conjunto de parábolas acrescentada por ele, e que também estamos refletindo hoje, estas parábolas, elas ilustram vários aspectos da vida. Estas comparações podem até encobrir, despertando em nós o interesse e a curiosidade de descobrir algo que seja revelador. Vimos na parábola apresentada que este joio cresce no meio do trigo, foi semeado por alguém. Na botânica, e trago para vocês uma curiosidade, é uma planta da família das gramíneas e tem a característica de crescer em meio a plantações de trigo. Ela é daninha e seus frutos são infectados por fungos. É uma planta verde e de raiz forte. Já o trigo, ele é maleável, se curva com facilidade. O joio, pelo contrário, ele é rígido, não se curva nunca. O trigo, enquanto maduro, é mais fácil de colher. O joio é aquele mato que cada vez mais fica enraizado e difícil de ser colhido. O joio, meus irmãos, ele não produz nada. Estamos ao mesmo tempo cercados em nossa vida de joio e de trigo, crescendo juntos. Nossa tentação é querer arrancar o joio de imediato. Não temos, às vezes, paciência de esperar. O joio tem a oportunidade de aprender com o trigo, mas haverá momentos propícios para arrancá-lo. A boa semente, ela é semeada pelo Filho do Homem. O joio não nos pertence, como já citei. Ele pertence ao maligno, diz o Senhor. É o mal quem o semeia. Portanto, meus irmãos, estamos sempre próximos à colheita, o julgamento no fim dos tempos, e nossos anjos são ceifadores. É preciso, no momento oportuno, arrancar, queimar o que nos faz o mal. Isso é inevitável. Separar aquilo que nos faz pecar e seguir pelo caminho. Cabe a nós selecionar aqueles que querem conosco crescer na fé e no amor do Senhor. Louvado seja
o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, quero neste dia dedicado a todos os avós, a todas as pessoas idosas, momento instituído, dia de celebrar, como diz o Papa Francisco, a alegria da vida destas pessoas experientes. Neste domingo dedicado a eles, lembro de todas as pessoas idosas, a todas as pessoas do nosso convívio e fora do nosso convívio, a todas as pessoas que precisam de atenção, de respeito, de cuidado, vítimas da violência deste mundo das várias formas, mas sobretudo nos coloquemos diante deles, lembrando que um dia possamos estar no mesmo lugar. Rezo pelo matrimônio de Érica e Sadi, que há tempo atrás tivemos a alegria de assistir o seu matrimônio, pela vida, pela saúde de tantos aqueles que pedem a graça de Deus, muita luz e sabedoria. Muita luz e sabedoria. Que possamos nos colocar diante do Senhor neste momento, confiantes a Deus de todo poder e bondade que nos ama e sabe que somos sempre e temos necessidade. Abramos o coração com alegria e o aclamemos com louvores, dizendo: Nós os louvamos, Senhor, e em vós confiamos. Nós os bendizemos, Deus Todo-Poderoso e Rei do Universo, porque, mesmo sendo pecadores, vieste à nossa procura, para conhecermos vossa verdade e servirmos a vossa majestade. Nós os louvamos, Senhor, e em vós confiamos. Deus, que abriste para nós as portas da vossa misericórdia, não nos deixeis jamais afastar do caminho da vida. Nós os louvamos, Senhor, e em vós confiamos. Ao celebrar a ressurreição do vosso amado Filho, fazei que este dia transcorra para nós cheio de alegria espiritual. Nós os louvamos, Senhor, e em vós confiamos. Cada um no silêncio de seu coração faz seu pedido e prece. E aqui lembro todas as mulheres gestantes que estão aguardando também suas crianças, para que tenham uma gestação fecunda, de muita graça, de muita saúde. Assim eu quero ser, pois morrendo por ti, sei que eu vou viver como um grão. E juntos com a alegria do Senhor, possamos dizer: Nós os louvamos, Senhor, e em vós confiamos. Oremos. Ó Deus, sede generoso para com vossos filhos e filhas. Multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, de esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Luz e Nossa Senhora de Fátima, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, um feliz domingo, uma feliz semana. Fiquem em paz, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.